Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui em casa fazendo este culto doméstico e meus filhos já louvaram o Senhor, minha esposa também. Agora eu gostaria de trazer para vocês uma rápida palavra, uma saudação da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra da parte do Senhor Jesus nesta noite para você, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 8, e o versículo de número 23 até o versículo de número 27. Diz assim a palavra de Deus: E entrando no barco, os seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e repreendeu o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, este texto que nós temos lido esta noite, para nossa meditação, é um texto que ele é bem apropriado para os nossos dias. A Bíblia diz que Jesus, o nosso mestre, ele entrando no barco, os seus discípulos os seguiram. A história vai nos dizer, o texto nos diz que quando os discípulos estavam no barco com o mestre estava cansado, Jesus estava cansado de anunciar a palavra de Deus, de apregoar a palavra de Deus pelas terras vizinhas. O nosso mestre, irmãos, ele sempre pregava a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que ele estava cansado e deitou-se e adormeceu, dormiu. E a história vai nos dizer, irmãos, que se levanta uma grande tempestade, que as ondas cobriam o barco. Os discípulos, eles ficaram com medo de naufragar, com medo de um naufrágio. Os discípulos ficaram com medo de perder a sua vida. É aceitável e nós entendemos a preocupação dos discípulos. Talvez se fosse eu, se fosse você, com certeza nós teríamos reagido da mesma forma, da mesma maneira. Os discípulos, eles tinham deixado amigos esperando por eles. Eles tinham deixado esposa, filhos, parentes esperando por eles. Os discípulos estavam com medo de perder a sua vida. Os discípulos, eles estavam com medo de naufrágio, de naufragar com o barco, com a embarcação. E os discípulos não tinham outro apelo a não ser apelar para o mestre. A Bíblia nos diz, a história nos diz que vai um discípulo até o mestre, vai acordar o mestre. Este discípulo, ele vai muito preocupado, com uma preocupação muito grande. Chegando lá, ele acorda o mestre e diz: Mestre, salva-nos porque perecemos. Aquele discípulo, ele não foi explicar para o mestre o que tinha acontecido. Aquele discípulo, ele foi aflito. Aquele discípulo, ele foi preocupado. Sabia que a preocupação era grande. Agora eu pergunto para você nesta noite, meu irmão, meu ouvinte, que está ouvindo esta palavra:
Os dias em que nós estamos vivendo é dia de nós nos preocuparmos. São dias difíceis. Cada dia que passa, surge uma coisa nova, surge uma doença nova. Agora está aí esta doença que está abalando o mundo, que está abalando o nosso Brasil. Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas estão sem trabalho, sem trabalhar, muitas pessoas estão preocupadas sem saber o que fazer. Aí nesta noite eu te faço uma pergunta: o que nós podemos fazer? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa atitude? O que nós temos feito? Os discípulos, eles foram sábios, eles foram procurar o Mestre. Nesses dias, o que tem faltado para nós é o que faltou para os discípulos. Para os discípulos faltou fé, e para nós também está faltando fé. Estamos preocupados com o dia de amanhã, estamos preocupados com o trabalho, estamos preocupados com o governo, estamos preocupados com o presidente da república que não faz nada, os governadores que não fazem nada. Mas qual é a nossa posição diante de Deus? Os discípulos, eles foram acordar o Mestre. O discípulo que foi acordar o Mestre, ele foi realista. Ele disse: Mestre, salva-nos porque perecemos. Sabe o que o discípulo quis dizer com isto? O discípulo quis dizer assim: Mestre, se o Senhor não fazer nada, nós vamos morrer. Se o Senhor não fazer nada, todos nós vamos perecer. Se o Senhor não fazer nada, com certeza perderemos a vida. Foi isso que aquele discípulo quis dizer para o Mestre. E o Mestre, com toda a compaixão, a história nos diz que ele levanta e acalma o mar e acalma aquela tempestade. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que para este problema só existe uma solução, é o Mestre. Só existe uma solução, é Jesus Cristo. Para o nosso Brasil, para o nosso mundo, só existe uma solução, é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Tome uma atitude, tome uma posição, vá acordar o Mestre, vá em busca do Mestre. Ele sim tem solução para a tua vida. Chega de tanta reclamação, de tanto a gente reclamar, jogar a culpa em um, jogar a culpa em outro. Está em tempo de nós buscarmos o nosso Mestre. A Bíblia, ela é real. E ela diz que Jesus, ele levantando-se, repreendeu o vento e repreendeu o mar. Acalmou o vento e acalmou o mar. Estamos em dias trabalhosos, em dias conturbados, em que nós precisamos do nosso Mestre. Vá em busca do Mestre, não perda tempo. Só o Mestre pode dar solução para nós, para as nossas vidas, para a vida de quem nós amamos. Este problema que tem levantado em nosso mundo, muitas das vezes nós podemos dizer: não, nós não estamos na área de risco, não temos idade para isso, não temos enfermidades para isso. Mas é a nossa família, quem nós amamos, os nossos pais, os nossos tios, a nossa família, pessoas que são de idade que nós jamais queremos perder. É necessário que nós vá em busca do Mestre. O Mestre está esperando a tua posição, a tua atitude. Vá em busca dele. Ele jamais vai virar as costas para você. Só ele tem solução para este problema em que nós estamos passando. Chega de nós jogarmos a culpa nas pessoas. O que o Brasil precisa, o que o mundo precisa, é de Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira rica, de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus Cristo, que você possa parar para refletir a respeito desta palavra e que você vá em busca do Mestre.
Chega de praticar a maldade. Chega de virar as costas para Deus. Vamos procurar o nosso mestre, que ele vai acalmar o vento e vai acalmar o mar. Creia nisto em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe a minha família, toda a nossa família seja abençoada por Deus em nome de Jesus. Amém.